Olá, os amigos do canal Academia Olímpia. Vamos fazer mais uns comentários hoje aqui que talvez desagradem algumas pessoas, mas acho necessário que se levantem essas questões que serão abordadas aqui hoje. A primeira delas é uma coisa que me chocou demais, cara, que é a cientologia. Não sabia muito sobre isso, daí eu resolvi dar uma pesquisada no que era a cientologia. Na verdade, tem uma tal de Leah Remini, se eu não me engano é o nome dela, e ela tá fazendo um documentário no canal, acho que é A&E, uma coisa assim. E daí é Escravos da Cientologia o nome do documentário. Cara, o negócio é punk. E daí eu sabia vagamente, né, superficialmente assim, que o Tom Cruise era dessa religião, a Madonna é dessa religião, John Travolta é dessa religião. Então eu fiquei um pouco impressionado, realmente chocado, porque às vezes quando tu vê pessoas que não tiveram muito acesso à informação, muito acesso à educação, e que são convencidos facilmente, assim, tudo bem. Agora, quando tu vê esses figurão, pô, Tom Cruise, de outra volta, Madonna, coisa e tal, se deixando enganar dessa forma, cara, é impressionante mesmo isso, né? Tu imagina que eles chegaram onde chegaram porque não são bobos, né, cara? E agora, se deixar levar como se deixaram e participar do que eles participam, depois do que tá vindo à tona, ou seja, ou eles estão sendo realmente coagidos e não conseguem, por alguma razão muito séria que a gente não desconhece, sair de lá, e não é exagero isso, por causa que no documentário essa Leah Remini, o que ela fala e o que pessoas que conseguiram escapar lá de dentro falam, cara, o negócio é punk. Então tu imagina assim, ó, uma super instituição que começou já, são mais de 3 gerações, que nem essa Leah Remini, ela comenta que ela já cresceu dentro disso aí, os pais dela já eram dessa religião. Entendeu? E os caras escravizam de uma forma, eles dominam de uma forma, eles se espalharam, eles estavam em Portugal, estavam na Rússia, estavam na Grécia, né? Me parece que na França, essa igreja da cientologia, eles foram condenados por fraude organizada, né? Na Grécia, eles foram condenados por crime contra o Estado. Em Portugal também tem, parece que existem umas ações contra eles lá. Mas nos Estados Unidos, eles ganharam descontos de impostos, ou melhor, isenção de impostos para, né, instalar suas redes de igrejas lá e coisa e tal. Então veja bem, daí parece que, se não me engano, era o Bill Clinton que estava na época lá de presidente. Não sei se eu peguei direito essa informação, mas enfim, né? E ele disse que com essa história da possibilidade da invasão alienígena seria bom que os americanos tivessem alguma coisa para se agarrar. Essa foi boa, né, pessoal? Enfim, vamos falar um pouco mais da cientologia. Na Rússia, o pessoal, os investigadores do Kremlin lá, né? Quando eles foram investigar esse negócio da cientologia, eles descobriram que a cientologia tinha um sistema de investigação, né? Um serviço secreto, podemos dizer assim, quase mais eficiente que da própria Rússia, cara. Então, isso é hilário. E eles ficaram chocados com a quantidade de informação, né, que os cientologistas tinham sobre membros importantes do governo russo, do Kremlin, né, no caso. Então vejam aonde vai o negócio. Cara, eles fazem toda uma rede, eles têm toda uma rede econômica, né, onde tem pessoas que têm estabelecimentos comerciais, lojas, fábricas, enfim, né, e que empregam outras pessoas, e eles procuram se autossuprir dentro daquela comunidade ali, né, cara. Então, quando tu que tu vive, todos os teus amigos são da comunidade, tua família é da comunidade, se tu começar a desconfiar que o negócio tem uma coisa errada e começar a mostrar sinais de rebeldia de acordo com as normas que eles colocam lá né, dentro dessa cientologia, tu começa a se tornar uma ameaça, eles vão pra cima dos teus familiares, dos teus amigos e tal, e dizem, o cara tá se desviando do caminho, está indo pro lado das trevas. Olha só que ridículo, gente. E se desliguem dele, abandonem ele, senão ele não vai perceber, a única maneira de trazê-lo de volta e coisa e tal. E cara, e as famílias se desmanchando e coisas absurdas acontecem. Sem falar no sistema de pressão que eles têm e de vigilância, né?
pra saber, por exemplo, se tu tem um membro da tua família que saiu da cientologia e tu tá mantendo contato com o cara, né? Aí eles dizem que o cara é o declarado. O declarado pra eles, na verdade, é que eles expulsam porque não concordam com as ideias dele. Seriam mais ou menos como os católicos chamam os hereges, né? E falando nos católicos, que toda minha família é católica, fui criada na religião católica, minha mãe vai à missa todo fim de semana, mas brother, o que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje aqui não dá pra deixar barato, cara. Alguns questionamentos, mas enfim, né, o pessoal da igreja aí, vamos muita calma nessa hora, não tô aqui para agredir ninguém, né, então muita calma mesmo. Eu só vou apresentar fatos, eu vou só mostrar o material que eu tenho e cada um tire suas próprias conclusões, ok? Então, voltando à cientologia, dentro dessas coisas absurdas de pressão, tudo que acontece, ameaças mesmo, e cara, o negócio é muito punk, sem falar que eles têm toda uma guarda, que ele parece, se não me engano, eles chamam... Eu não vou lembrar agora, mas tem um nome específico, né? Cara, e os caras tem um sistema de vigilância, eles filmam, eles sabem tudo que a pessoa vai, o que ela faz, eles não permitem que a pessoa tenha televisão, telefone em casa... Cara, o negócio é muito complicado, né? Um controle total e absoluto, velho. E eles têm um negócio que eles chamam, que é um tipo de interrogatório, que eles dizem, se tu não tá te sentindo bem com a igreja cientologista, é porque tu aprontou alguma. Aí eles querem saber o que foi que tu aprontou. Então eles ficam dizendo, mas qual foi o crime que tu cometeu? Porque tu cometeu um crime, né? Se tu tá te desviando da igreja é porque tu cometeu um crime. E as pessoas enlouquecem nesse processo todo. E eu, sinceramente, nos dias de hoje, eu não consigo conceber, eu não consigo compreender pessoas que nem Tom Hanks, Tom Cruise, não Tom Hanks, Tom Cruise, do Top Gun, né? Madonna e John Travolta. Pô, eu não sei se... Acredito que a reportagem seja séria, que estou vendo de um canal português, né? Mas eu não sei se eles fizeram uma foto, por exemplo, do John Travolta em algum outro, de repente ele pode estar lá num salão de Oscar ou em qualquer outro evento, os caras pegam e botam uma foto do palco da cientologia, depois botam uma foto da plateia que aparece o John Travolta lá aplaudindo e logo tu imagina que o John Travolta está lá aplaudindo para o cara. Mas imagina até que seja o mesmo evento, tá? Que é essa figurona aqui, o líder, né, dessa igreja da cientologia. Então, cara, assim, ó, como que nos dias de hoje ainda as pessoas se deixam cair nessas roubadas, cara? Né? E como que o governo americano, cara, olha só, na França é condenada por fraude organizada, na Grécia por crime contra o Estado, em Portugal também existe uma ação contra eles, né? Na União Soviética lá, nossa, foram expurgados de lá, né? Porque os caras se infiltraram até no serviço secreto da Rússia lá, eles tinham informações impressionantes, cara. Então assim, ó, olha só até onde vai o poderio desses caras, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso. Isso a gente cai naquela história da exploração da fé. As pessoas caem lá, por quê? Porque elas precisam se apegar a alguma coisa. Aí o que eles colocam? Eles colocam toda a podridão do mundo, tudo que tem de errado. Cara, é o mesmo sistema que os políticos fazem. Os políticos vão lá pra televisão e eles dizem, olha a criminalidade, olha não sei o que, olha não sei o que. Cara, a gente não precisa ficar apontando, a gente tá careca, a gente convive com isso, cara. O povo é o que mais sofre isso na pele, então tu não precisa explicar pra ele qual que é o grande calvário dele todos os dias. Esse pessoal que mora no Rio, São Paulo, né? O pessoal que mora nos morros, na favela do Rio de Janeiro. Cara, então assim, meu, não me vem com essa balela, papo, tá entendendo? É complicado. Os políticos vão lá, apontam para lá, depois, né, promessa, nunca fazem porra nenhuma. Então é mais ou menos dentro do mesmo né, propósito. Eles vão lá e dizem, porque o mundo está errado, coisa e tal, se colocam como, a solução está aqui conosco, venha, fique conosco, né? E pra que eu falo tudo isso, cara? Porque assim, ó, bicho, qualquer, velho, instituição, não sei o que não te dê a liberdade pra tu tomar tuas decisões, abre teus 2 olhos, cara, entendeu? Fica com teus 3 pés atrás, se for possível, entendeu? Porque o negócio é grave. O negócio é grave. Qualquer um cara interessado no realmente no teu bem-estar, ele vai querer que tu tome as tuas decisões, né, baseado
em tudo que tu aprendeu, que tu não seja levado que nem uma maré vai com as outras, que nem um vento bate mais forte, o cara vai para um lado, bate mais forte para lá, vai para o outro, entendeu? Por isso que informação é muito importante. Então cuidado com aqueles que dizem, não, ó, é isso aqui, isso está fechado aqui. Não, meu, amplia os teus horizontes, meu, senão pra tu cair nessas roubadinhas aí é uma e duas. Pessoal meio perdido, não sabe pra onde correr, e às vezes também, não quero condenar ninguém, tá, mas parece que o pessoal tem preguiça de pesquisar por conta própria o que está acontecendo. Eles ficam esperando que alguém aponte, que alguém diga, né, que venha um guru, que venha um seguidor, que venha... Putz, cara, entendeu? Pelo que eu tenho estudado aí, parece que os caras grandões que comandam o universo lá em cima estão meio de saco cheio. Eles não querem que a gente fique mais pedindo socorro, socorro, socorro. Eles querem que a gente aprenda a se defender por conta própria, usando o padrão vibratório, usando os poderes que estão ocultos. 97% de DNA lixo, por exemplo, já que falamos nisso, né? Que história é essa de 93% do DNA é útil, o resto a gente não usa, os cientistas chamam de DNA lixo. Cara, é aí onde está o segredo, velho. É esses 97% que os cientistas estão chamando de DNA lixo, é onde está concentrada a nossa liberdade. É dali onde vai sair todo o poderio que nós realmente temos dentro do nosso corpo humano, né, para transformar ele numa grande ferramenta para acessar informações, para... Enfim, é outra realidade. Entendeu? Talvez hoje o que eu falo agora possa parecer totalmente lunático, pirado, maluco, louco, mas eu acredito que não muito, cara. Eu acredito, muita gente já sabe o que eu tô falando, já estão totalmente por dentro, né? Mas enfim, mas eu acredito que dentro aí, sei lá, é difícil tu falar. Mas pelo andar da carruagem, como as coisas estão acontecendo, eu acho que daqui, sei lá, 5, 10 anos aí a gente deve ter todo esse tipo de conhecimento assim, já espalhado, já absorvido, já popularizado, já de domínio público, entendeu? Então nós vamos ter que passar essa cachaçada toda. Pesquisem mais, né, quem tiver interesse sobre a cientologia, coisa e tal, só para se vocês ouvirem falar de alguma ramificação aqui no Brasil disso aí, né, antes que comece a se proliferar qualquer coisa, qualquer ideia semelhante, a galera já está sabendo qual é que é a realidade, como é que vem o negócio lá na cúpula, qual que é o verdadeiro interesse do negócio. Então assim, amigos, não caiam nessa! E agora falando em não caiam nessa, e o que acontece dentro da cientologia, acontece também dentro da Igreja Católica com alguns séculos a mais. Não são só 3 gerações, 4 gerações que sejam essa história da cientologia, né? O troço vem de muito mais, né? Vamos colocar lá, por exemplo, 1600, né? Apenas 100 anos depois que o Brasil foi descoberto, né? Lá na Europa estavam queimando o primeiro ser humano por causa da heresia, né? O herege, né? Que é o Giordano Bruno. Ele disse que talvez tivesse vida extraterrestre. Nossa, queima o cara. Passaram fogo no magrão. Velho. Aí depois veio o Copérnico, ele foi um pouco mais esperto. Aí outros, né? Que nem o... Eu sempre confundo com o Da Vinci, mas é o outro grande inventor lá. E fugiu o nome dele. Daqui a pouco vem. Mas enfim, quando chegou um ponto lá, e ele foi lá e disse, não, tá... Ele tinha que admitir para não ser preso, para não ser condenado até a passar a vida inteira na cadeia lá, de que a Terra era parada e o Sol girava em volta, né? E se ele dissesse o contrário, ele seria preso, coisa tal. Ele foi lá perante os caras, Galileu Galilei. O Galileu Galilei ele foi lá perante os caras tudo, e disse para os caras, não, tá, tudo bem, a Terra tá parada e é o Sol que gira em volta. Não somos nós que giramos em torno do Sol. Falou para os caras, entendeu, da boca para fora, não mudou o que ele já tinha descoberto. E assim, sabe, não, vou bater em cima da verdade, coisa e tal, ia só ferrar com a vida dele, o cara ia morrer na masmorra, velho. Entendeu? Eu faria a mesma coisa, qualquer ser com o mínimo de, né, também ia dizer, velho, quer saber, se ferrem. Lascar com a minha vida por causa de... não querem que enxergar uma realidade que está estampada, aí fazer o quê? Ficou quietinho lá dele lá, e bem que ele fez, sinceramente. Entendeu? Ia ter o mesmo fim do Giordano Bruno, talvez, né? E Igreja Católica, né? Os representantes de Deus na Terra. Pois é, né, cara? Eu tenho que fazer algumas perguntas, né? Nós temos várias associações, nós temos assim, ó...
gente falando mal do Vaticano não é o que falta. Mas não é só gente que fala mal. Eu vou começar a falar agora de documentários, de pessoas que têm uma posição totalmente expressiva nessa estrutura socioeconômica mundial, né? Vamos começar com a Karen Rudis. A Karen Rudis é uma executiva que ela já fala de um plano de domínio da economia mundial, né? E que esse plano estariam envolvidos homo capenses, que esses homo capenses estariam ligados ao Vaticano. Pois bem, né? Para começar, não é qualquer uma que está falando, é uma ex-executiva do Banco Mundial, e nas entrevistas dela, ela conta que ela participou, ela viu os planos sendo expostos, né? E ela ficou horrorizada, ficou chocada, porque percebeu que ali se tratava de um plano de quebrar todos os países, né, economicamente, para tu ter um domínio econômico mundial sobre o planeta todo. Então essa mulher enlouquece com isso e vai pra mídia e fala a coisa toda, né? E eu não sei, ela foi com tanta sede ao pote falando dos homo capenses que eu fico pensando, será que ela viu um, será que ela presenciou ou ela só ficou sabendo? Enfim, né? Karen Rudis, vocês podem pesquisar, tem um monte de matéria sobre ela também aí, ó. Um monte de matéria sobre ela, né? Agora ela falou dos homo capenses e do Vaticano. E aí eu ouvi uma outra notícia, e aí é onde eu começo a achar interessante, onde os links começam a pipocar, gente. Aí no Vaticano lá, assistindo o Discovery, eu vi uma matéria onde, na época do João Paulo II, eles estavam fazendo escavações nos subterrâneos do Vaticano para fazer uma reforma numa biblioteca que tem lá do Vaticano. Aí parece que quando os caras estavam remexendo o assoalho ou as estruturas, né, para reformar o assoalho, alguma coisa, o que os caras encontraram lá embaixo? Crânios, esqueletos. Mas não eram esqueletos comuns, eram esqueletos de homo capenses, crânios extraterrestres. Até eu fui procurar agora uma matéria, só que esse crânio extraterrestre que o cara tá mostrando aqui, parece com os greizinhos, né, do olho amendoado, que a gente conhece e tal. E o crânio do dito homo capenses que eu vi na entrevista do Discovery é aquele alongado, era diferente, então eu não sei a relação, não sei se isso é uma montagem, aí não entendi direito, os crânios são diferentes, né? Enfim, o homo capense é aquele crânio alongado, né? Alongadão, assim, aquela protuberância para trás, que nem dizem que o Akhenaton, né? Aquele faraó lá e tal, que a família dele, a esposa real dele, ela foi feita uma estátua dela, né? E aí a pergunta é por que o cara ia retratar ela com aquele cabeção tudo perfeito, né? Tudo perfeito, e aquele cabeção para trás, que sentido faria isso, né? Se ela não tivesse um cabeção igual aquele e ele fizesse aquilo, o cara ia ser morto, jogado aos crocodilos ou sei lá o que. Entende? Então tem algum fundamento. Por que uma majestade, né? Que era o caso da mulher do Akhenaton, se deixaria uma obra de arte que seria ofensiva, né? Se fosse uma deformação numa pessoa. Então as coisas não fazem sentido. Então, gente, Karen Rudis denuncia. Nós temos os crânios alongados. Nós temos os crânios alongados do Peru. Nós temos os crânios alongados, por exemplo, a gente pode estudar o crânio Paraca 44. Vai lá na internet, coloca crânio Paraca 44, que é dos Paracas, que era um povo lá. Também são os crânios alongados. Ok. Vamos falar um pouquinho dos crânios alongados dos homo capenses. Então, algumas pessoas disseram duas coisas bem interessantes sobre isso, né? A primeira é que eles disseram, não, os bebês, né, de certas tribos, quando eles tinham um crânio molinho, era feita uma atadura de tal forma que pressionasse e esticasse o crânio daqueles humanos. Ok, isso é verdade, é fato, houve uma tribo que realmente fazia isso. A pergunta é, por que eles faziam isso? A resposta da própria tribo é para se parecer com os deuses. Entendeu? Só que os crânios encontrados, eles não são crânios humanos. Por quê? Por causa que todo crânio humano, mesmo aqueles que foram constatados, aquele trabalho, né, não sei o quê, ele tem a sutura sagital normal, que é o crânio humano. Esses crânios homo capenses, ele tem duas características muito importantes. Primeiro, eles não têm a sutura sagital comum aos seres humanos. Outra, ao fazer um exame de DNA nesses crânios, nós temos o DNA nuclear, que é o DNA do pai, e nós temos o DNA mitocondrial, que é o da mãe. Ok, o DNA mitocondrial era terrestre, ou seja, a mãe era uma terrena, era uma terráquea, né, do nosso planeta, uma humana. Agora, o DNA nuclear era
Desconhecido. De algo fora do planeta. O que tu entende por algo fora do planeta? Extraterrestre. Então é aí a ciência comprovando, mas tu não vê isso no Fantástico, tu não vê isso na Band, tu não vê, enfim. Por isso que eu digo, amigo, se tu não for por conta própria procurar informação, tu vai ficar comendo mosca. Ok? Então esses Homo capenses aí, gente, né, eles existiram. Aí a gente vamos fazer a relação dos Homo capenses com o Vaticano, ok? Por que a Mitre? Mitre é o nome daquele chapéu enorme, sabe, que o pessoal usa lá. E é justamente por causa que os primeiros comandantes eram Homo capenses. E por isso que os crânios dos Homo capenses foram encontrados lá embaixo do Vaticano.